Então, houve argumentação contra os argumentos do ministro relator André Mendonça, citando coisas que o Supremo já fez contra a Constituição, contra o devido processo legal, né? Outra vez, o ministro Flávio Dino disse que tem que prevalecer o devido processo legal. Só que lá atrás não prevaleceu com o pessoal de 8 de janeiro. Mas, enfim, o Flávio Dino lembrou que a única exigência da Constituição é que tem que ter 1/3. O resto é com os regimentos internos da outra casa, lá do Legislativo, que é o principal dos poderes, né? Mas, enfim, eu tenho a impressão que os ladrões dos idosos estão exultando com o fim da CPI no sábado. Agora, se tiver uma maioria, pode prorrogar. O Supremo não está impedindo de prorrogar. Está apenas dizendo que não cabia um mandado de segurança que recebeu uma liminar. Apenas isso. Não. Então, eu vi uma declaração do presidente da CPI, Carlos Viana, dizer que na sexta-feira vão apressar o relatório e a votação. Tem gente que ainda não apareceu que deve estar feliz da vida. Por exemplo, Lulinha foi citado, mas está ainda carente de demonstrar toda a movimentação financeira do elo com o careca do INSS, que é a Roberta Luxinger. Não? Ele já está lá na Espanha, por via das dúvidas. Bom, e o outro assunto também é de justiça, é a Carla Zambelli. Está presa lá, foi condenada aqui. Ela e o interessante é que o hacker que teria agido com ela, o Walter Delgatti, recebeu menos pena do que ela. Perdeu o mandato, está presa na Itália, e a Corte de Apelação, que é uma espécie de... Aqui a gente chamava de Tribunal Federal de Recursos. É o STJ, Superior Tribunal de Justiça, de lá. Não é a Corte Constitucional, como acontece aqui. E decidiram que sim, ela pode ser extraditada. Há 15 dias ainda para a defesa dela entrar com algum recurso. E depois disso, quem decide vai ou não vai é o Poder Executivo. Igualzinho ao Brasil. Vocês lembram do Cesare Battisti? A Justiça brasileira autorizou a extradição dele. O ministro da Justiça, Tarso Genro, não, ele é refugiado político e pronto, ele fica aqui. Depois ele acabou preso quando estava fugindo para o Paraguai, quando entrou o governo Bolsonaro. E está cumprindo pena, ela já confessou tudo, que não era refugiado político, coisa nenhuma, mas um multi-homicida. Bom, voltando a Carla Zambelli. E aí está nas mãos de quem? Do ministro da Justiça, da chefe de governo, Giorgia Meloni. O ministro da Justiça se chama Carlo Nordio. O ministro da Justiça se chama Carlo Nordio. Então, eu vejo que isso de hoje não significou nada definitivo. Sobre Carla Zambelli vir para cá. Já tem gente noticiando, vai ficar na colmeia, não sei o quê. Ainda não. Não. E falando em justiça, como vocês sabem, quando o Nicolas Ferreira subiu à tribuna para fazer, acho que foi no Dia da Mulher, em 2023, com uma peruca loira para chamar a atenção, para dar vigor à fala dele, alertando as mulheres que estavam perdendo lugar para homens que se dizem mulheres. A gente acabou de ver a Erika Hilton assumindo lá a presidência da Comissão das Mulheres, né, na Câmara dos Deputados. E aí o tal de LGBTQIA+, entrou na justiça e uma juíza aqui de Brasília determinou que ele deveria pagar uma indenização, não sei para quem, chamados direitos difusos, talvez,
de 200 mil. Pois agora, um juiz, também de Brasília, determinou que ele não precisa pagar essa indenização, que foi direito de fala na tribuna, né? Ele tem toda essa liberdade, e ele estava fazendo um alerta verdadeiro. Vê aquela história do vôlei lá no Paraná, né? Como é que um homem pode estar numa equipe de vôlei de mulheres, se ele tem compleição física superior, né? Tudo bem, um homem pode jogar com uma mulher em torno de um tabuleiro de xadrez. Provavelmente a mulher vai ganhar. Mas não num esporte que demande força física. Tanto que não se vê no vôlei mesmo. Não se vê o contrário. Ninguém vê uma mulher que se sente homem jogando numa equipe de homens, né? Porque não adianta, a biologia é superior, não há como contrariar a natureza, né? Bem, por hoje é isso. Bolsonaro pode sair nessa sexta-feira a valer o boletim médico.